Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana, eu sou arquiteta e eu ensino aqui no canal no YouTube, lá no meu Instagram, tudo que eu sei sobre diagramação de pranchas. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise de prancha. É um quadro novo aqui do canal, na verdade é um quadro que eu trouxe lá do Instagram para cá, porque funcionou muito legal lá no Instagram e eu acredito que aqui eu vou conseguir explicar melhor para vocês essa minha análise. Então, a gente vai fazer, a partir de agora, aqui no YouTube, esse quadro de análise de prancha. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e já deixa o seu like, porque esse vídeo vai ser muito bacana e eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito dessa análise que eu vou fazer hoje, tá? Pra vocês entenderem brevemente, vai ser uma análise de um projeto de um edifício multifuncional, é uma prancha única e, enfim, nós vamos analisar tintim por tintim dessa prancha e eu vou abrir ela aqui no Photoshop e vou mostrar tudo pra vocês, como eu faria e qual o melhor jeito, enfim, vários insights vocês vão conseguir tirar daqui. Bom, pessoal, já tô com a prancha aberta aqui, então. Então, a primeira coisa que eu já vou fazer aqui antes de começar a análise vai ser fazer o nosso grid de folhas A4. Pra quem não conhece o que é o grid de folhas A4, a gente desenha folhas A4 aqui na nossa prancha. Isso ajuda a gente a nortear o tamanho das coisas, o tamanho das imagens, o tamanho dos textos, enfim, tudo. Vocês vão conseguir entender quando eu fizer. Então, para fazer o grid, a gente puxa uma linha guia aqui da barra de réguas e puxando essa linha guia, a gente vai deixar ela mais ou menos no centro da nossa prancha. Você vai observar aqui que o final dá praticamente em 84,1, então quer dizer que a gente vai colocar em 42,05. É o meio da nossa prancha. Agora a gente vai puxar aqui da horizontal e a gente vai travar ela no meio. Então a nossa prancha está com mais ou menos 59,4. A metade disso vou fazer aqui na calculadora, 29,7. A gente vai posicionar em mais ou menos, não precisa ser exatamente, tá? 29,7. A gente já tem um quadro bem bacana aqui. Aqui a gente vai puxar outra linha guia até o 21, que é mais ou menos o tamanho da nossa prancha da folha A4, né? 21 por 29,7, lembra? Aí agora, essa é 21, essa é 42, essa daqui vai ser 63 mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma ideia de como eu faço essa divisão das pranchas. Então, cada quadrado desse daqui, cada retângulo, é uma folha A4. Isso já facilitaria muito a vida da acadêmica que fez essa prancha, porque ela já conseguiria ver que essa imagem tá grande demais, que esse esquema aqui tá muito grande em relação, por exemplo, à implantação. Enfim, nós vamos fazer essa análise toda e eu vou começar, na verdade, com um comentário aqui muito importante. Como a gente tá falando de uma folha única, né, de uma prancha única, de cara a gente já percebe que tá faltando uma introdução, né? Sobre o que é esse projeto, o que é esse tema, qual que é o conceito desse projeto. A gente pode ver, talvez, aqui a sustentabilidade como conceito, pode ser, mas não tem nada explícito, né? Então, eu senti muita falta já de cara, por ser uma prancha única, de uma breve introdução. Poderia ser nesse quadrante aqui, uma breve introdução explicando o conceito, explicando o tema proposto, explicando um pouco sobre as diretrizes e talvez ainda nesse espaço a gente tenha uma localização do lote em intervenção, tá? Então, sempre no início das pranchas, se você for fazer uma prancha de concurso, que seria mais ou menos esse modelo, né? Com todas as informações inclusas em uma única prancha, você colocar sempre essa introdução, essa descrição sobre o projeto. E a localização também, para o seu espectador, para o seu professor, para o leitor da sua prancha, poder se localizar aonde ele está geograficamente, né? Localizado ali no seu projeto, tá? Então, de cara, eu sinto falta disso, poderia ser nesse quadrante. E essas plantas também, na minha perspectiva, não sei qual que era a intenção real do projeto, né? Talvez era só mostrar esquemas, mas essas plantas estão muito pequenas, né? E a gente vê planta a planta e um corte pro lado aqui, por exemplo, as partes técnicas estão ficando muito separadas, enfim. Vou fazer algumas sugestões aqui de alteração que eu faria, tá? Como eu falei já de cara, eu colocaria aqui toda uma introdução em uma plantinha de localização. Poderia ser do Google Earth mesmo, não precisava ser nada técnico, tá? E aí eu jogaria a parte de implantação do projeto nesse quadrante aqui, para além de eu me localizar no projeto, eu já ver o terreno abordado aqui, como ele veio daqui bem pequenininho, aqui eu já veria ele um pouco maior, colocaria realmente numa escala maior, e essa planta e esse corte eu tentaria colocar junto, nesse mesmo quadrante da parte de cima do projeto, tá? Percebo também que esse quadro de textos, ele é um quadro que está explicando sobre energia solar, sobre a captação de água, mais medidas preventivas aqui que ela tomou em relação à parte de sustentabilidade. Mas eu sinto que esse quadro é muito grande em relação ao desenho, às plantas. Ele tá chamando mais atenção pro quadro do que pro projeto, né? Não vou entrar em parâmetros de estética de imagem,
tá? Porque eu acho que você tem que usar a imagem que você sabe fazer, e não importa se ela é feia ou se ela é bonita. O que importa... Feia, né? Não existe o termo feia aqui. Não importa se ela não é com uma qualidade muito excepcional, profissional, ou se é com uma qualidade um pouco amadora. Não tem problema. Pode ser até uma imagem do SketchUp, mas a imagem em si tem que ser estratégica. O que eu faria de diferente? Colocaria essa imagem, talvez, numa outra posição, tá? E esses ícones, eles estão, como eu já falei, eles estão muito grandes aqui, estão ocupando muito espaço. Talvez eu traria eles tudo para um quadro menor aqui embaixo, tá? E pegaria os próprios ícones que ela utilizou aqui e colocaria na imagem. Não sei se vocês vão me entender. Mas, por exemplo, a energia solar está acontecendo aqui em cima, né? Ela já seria uma imagem mais estratégica que mostrasse essa parte de cima. Aí eu já colocaria o próprio painel fotovoltaico, né? Ela fala aqui também dos vidros. Eu pegaria essa imagenzinha dos vidros. Eu tô fazendo bem gambiarra aqui, mas faria isso com a imagenzinha lá e colocaria no projeto, sabe? Mostrando no projeto. Como se fosse como se essa caixa de texto aqui, que ocupou bastante espaço, fosse uma legenda, sabe? Nas áreas comuns de iluminação, desligaria automaticamente sem a utilização da mesma. Então, aqui ela tem também mais uma solução. Vocês entenderam, né? Eu jogaria esses ícones pro projeto, para dentro do projeto, para o pessoal poder linkar esse quadro sem essas linhas, porque essas linhas, pessoal, isso aqui, ó, essa irregularidade aqui não é legal, tá? Não é legal mesmo. Procure sempre puxar, troca o quadro de lugar, fazer linhas retas. Isso é incômodo visual mesmo. Então, puxa linhas retas pro projeto não ficar feio, sabe? Uma linha por cima da outra não é bacana, mesmo, de verdade. É uma questão muito estética, muito visual. No vídeo passado aqui do canal eu falei pra vocês sobre isso, do alinhamento. É muito importante esse alinhamento. Essas linhas estarem acontecendo todas num sentido só é muito importante também pra diagramação. E o professor avalia isso, tá? Essa nossa percepção de estética da prancha, sabe? Ele vai avaliar, ele vai observar se você tem noção dessa estética. Então, eu mudaria isso. Talvez eu jogaria, como eu falei, esse quadro aqui pra baixo. Colocaria letras menores, faria bem mais oculto esse quadro. Se você quiser dar um destaque pro quadro, talvez eu colocaria uma cor, pode ser até essa mesma cor de fundo, por trás do quadro, né? Ficaria bem bacana também, já daria um destaque pra ele. E eu mudaria a posição dessa imagem pra mim poder mostrar melhor todos esses itens na imagem. Um recorte assim não é legal também, a não ser que essa imagem tivesse posicionado numa linha de extremidade, essa parte aqui tivesse posicionada aqui no extremo, aí ficaria bom. Mas a gente tem que tomar alguns certos cuidados aí com essa questão de imagem principal. Aqui em cima, eu acho que ela trouxe as fachadas. Sinto falta de nomenclaturas de fachadas. E essa fachada poderia estar na mesma escala que esse corte. Por exemplo, vamos fazer uma gambiarrinha aqui pra mim mostrar pra vocês. Ó, já dá pra ver que não tá na mesma escala por causa disso. Vou mostrar aqui. Porque, teoricamente, o terreno começa aqui, né? E ele vai até aqui, ó. Então, aqui estaria na mesma escala que essa daqui. Mais ou menos, né? Eu tô fazendo no olho aqui. Então, com tudo na mesma escala, a gente poderia pôr todas as fachadas numa posição aqui. Por exemplo, as duas plantas, planta de implantação e planta de térreo aqui. E as fachadas, aqui o corte, né? Tiraria esse corte daqui, porque ele tá perdido aqui, né? Longe da parte técnica, longe de tudo. Eu jogaria esse corte aqui pra cima, que ficaria em conjunto com toda essa parte técnica. E em sequência desceria as fachadas aqui. Aí esse quadro viria pra cá, pra poder aproveitar melhor essa imagem, que ela teria esse espaço todo aqui, ó. Olha que bacana. Essa imagem teria esse espaço todo aqui pra ela acontecer, poderia ser até mais de uma imagem, né? Aqui a gente tá falando que vai ser a parte de texto, então a gente tá ocupando a metade da prancha pra cima. Sobraria toda essa parte de baixo aqui do projeto. Vou pôr um fundo aqui. Sobraria toda essa parte de baixo pra acadêmica colocar a imagem e o quadro com as soluções bioclimáticas que ela trouxe, né, pro projeto dela. Então, poderia fazer muito mais sentido. Então, aqui, vamos ver. Vou fazer mais um quadro aqui. Aqui seria a parte de texto. Vou colocar essa cor. Então, aqui poderia ser o texto. Fazer cores diferentes, tá? Aqui poderia ser a parte técnica do projeto.
certo? E aqui embaixo poderia ser as fachadas. Olha só, fazendo um zoneamento aqui da nossa análise. Então, poderia ser uma imagem estratégica para mostrar as soluções bioclimáticas, e aquele quadro que ocupou todo esse espaço aqui poderia estar acontecendo aqui do lado, tranquilamente, de uma forma menor, né? Aqui uma parte de texto explicativo e localização. Aqui toda a parte técnica, planta e corte e implantação. E aqui as fachadas, que caberia mais ou menos na mesma linha do corte, né? Vou desligar esses meus desenhos aqui para mim fazer mais alguma observação, principalmente em relação à planta de implantação. Vamos pegar ela primeiro. O Photoshop a gente tem a possibilidade de fazer uma humanização bem rápida, bem simples, muito tranquila de fazer. Tipo assim, não tomaria nem 15 minutos do tempo. Só colocar uma grama aqui já daria um up no projeto. Eu com certeza faria isso, com muita certeza. E aqui, a gente tá vendo a escala, pode ser que esteja erradinha aqui, isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. E uma questão de tipografia, de textos, o que eu colocaria? É a implantação em negrito e esse escala numa letra menor e sem ser negrito, tá? Pra dar ênfase, né? Ó, os índices urbanísticos poderiam estar junto com esse texto aqui, explicativo. E aí ela fez uma imagem, né? Essa imagem, ela poderia estar acontecendo em algum determinado momento da prancha, alguma sobrinha de espaço que tem, mas eu linkaria essa imagem com a implantação, aonde o ponto do visualizador está localizado aqui na implantação. Como essa implantação estaria por aqui, talvez essa imagem aconteceria em volta aqui, na parte de baixo, poderia ser em formato de círculo, poderia ser, enfim, vários outros formatos, não necessariamente um retângulo, né? Mas, olhando com a folha A4, você percebe que a imagem está ocupando um espaço muito grande na folha, se você imaginar essa folha impressa, né? Então, aqui caberia pelo menos umas 2 imagens bem bacanas no espaço que ela ocupou aqui. E o corte também, com certeza, a gente poderia humanizar ele de uma forma mais artística aqui no Photoshop, né? Aí vai um pouquinho mais de técnica, mas é coisa muito simples. Aqui no canal eu tenho vários vídeos que eu mostro eu fazendo algumas humanizações, então você já consegue pegar muita coisa desses vídeos que a gente faz, né? Enfim, basicamente isso, tá? Aqui mesmo no Photoshop você poderia humanizar as árvores aqui com as arvorezinhas do Photoshop, de brushes, ficaria bem mais realista também. São coisas super simples, tá, pessoal, que daria pra fazer, que mudaria totalmente a cara do projeto. Vou ver uma coisa aqui. Ó, gente, isso aqui é bem importante, ó. Quando você vai fazer um quadro, você deixar um padrão de tamanho de imagem, tá? No olho que eu vi que tava meio fora, eu quis puxar uma linha, só pra confirmar e realmente tá um pouquinho fora. Esses tipos de alinhamento que são importantes, tá? Nomenclatura, sempre é bom nomear tudo. No caso aqui, faltou nomear o que é essa perspectiva, o que ela tá querendo mostrar. Faltou nomear as fachadas. Faltou nomear esse quadro. Quadro de quê? A gente vê aqui energia, água e mais medidas. Mas é quadro de soluções bioclimáticas, quadro de soluções do projeto, enfim. Eu acho que, assim, de modo geral, tem uma outra coisa que a gente poderia fazer melhor aqui, é que você não precisa estar ocupando tanto espaço para margem. Eu sei que existe uma ABNT, eu sei que existe a norma, né, de exigência de margem, mas na faculdade, nos projetos acadêmicos, a gente pode desrespeitar um pouquinho essa margem. Então, a gente acaba perdendo aqui uns 4 centímetros, eu acho, ela perde 4 ou 5 centímetros de margem, que poderiam fazer parte já da composição do projeto. Essa linha aqui, eu nunca coloco linha de margem, eu sempre deixo uma linha imaginária só para mim respeitar a margem mesmo, mas não necessariamente eu deixo as linhas aparentes. Por quê? Porque não tem necessidade, tá? Realmente, quando você vai fazer um documento do Google, por exemplo, você não vê a margem desenhada, né? Você vê a margem imaginária ali, a linha imaginária fazendo os recortes. Então, é a mesma coisa para prancha, tá? E quando a gente tá falando de prancha artística, você não precisa usar meios técnicos, tantos meios técnicos para fazer uma prancha artística, certo? Então, acho que basicamente seria isso dessa análise. Eu gosto de trazer pranchas com bastante problemas para vocês verem que você pode resolver esses problemas com soluções simples. Até a solução de uma disposição pode mudar todo o projeto. Vou até ver se eu consigo pegar, eu acho que ela fez no PowerPoint. Eu vou ver se eu consigo pegar e modificar, como eu falei aqui pra vocês, e vou trazer aqui, tá? Vou tentar fazer isso. Se eu conseguir, aí eu trago pra vocês com a nova disposição, mas com os mesmos elementos que ela tem, mas com a nova disposição, tá bom?
Bom, pessoal, eu fiz aqui um pouco, assim, dentro do PowerPoint mesmo, onde ela me mandou a prancha. Eu dispus de forma diferente, eu alterei o tamanho do texto, eu acrescentei um texto bem aleatório aqui só para vocês entenderem o espaço preenchido. Eu fiz uma conexão dessa implantação com essa planta térreo, que eu tenho a entender que é um aumento dessa parte aqui do projeto, então eu conectei as duas coisas. Repeti aqui algumas imagens, porque eu não tenho mais imagens do projeto, né, mas colocaria várias imagens. Aqui tem 3 círculos, poderia ser 3 imagens também, tudo isso conectado com essa implantação. E aqui embaixo, deixei a mesma imagem, poderia ser uma imagem diferente, mas poderia ser a mesma também. E aqui eu coloquei 2 quadros azul, que poderia ser mais 2 imagens, mostrando um pouco mais sobre o projeto. Então eu decidi dispor aqui, rapidamente, mais ou menos o que eu falei na análise, para vocês entenderem a ideia do que eu tô falando, tá? Os mesmos elementos, as mesmas coisas, só disposta de uma forma diferente, pode mudar completamente a sua apresentação, tá bom? Então o vídeo de hoje era isso, se vocês gostaram, deixa aqui o seu like. E coloca aí embaixo uma sugestão, se você tem vontade também que a gente faça análise da sua prancha, manda pra gente a sua prancha por e-mail, no e-mail que tá na descrição. E a gente vai estar colocando ela dentro do nosso cronograma e fazendo a análise completa dela por aqui, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.